Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga, seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros. Hoje continuamos o projeto sobre a poesia brasileira contemporânea e eu vou apresentar para vocês um poeta paraibano chamado Leonardo Almeida Filho. Leonardo é um escritor e professor paraibano. Ele reside em Brasília desde 1962. É mestre em literatura brasileira pela Universidade de Brasília. Publicou os livros Graciliano Ramos e O Mundo Interior, O Desvão Imenso do Espírito, em 2008, o livro de Lorraine, de 1998, Logomaquia, um Manifasto, de 2008, Nebulosa Fauna e Outras Histórias Perversas, livro de 2014, Babelical, de 2018, Nessa Boca que Te Beija, de 2019, Grande Mar Oceano, que foi publicado em Portugal e no Brasil em 2019, e por fim, Tutano, publicado em 2020. Com vocês, então, o Leonardo. Olá pessoal, eu sou Leonardo Almeida Filho, sou escritor, campinense, Campina Grande na Paraíba, mas criado em Brasília, então eu sou um escritor candango com certidão de nascimento paraibana. Bom, eu estreiei na literatura com prosa, um romance em 98, o livro de Lorraine, e de lá para cá tenho publicado poesia, conto, romances. Na verdade eu sempre me dediquei à poesia. Eu acho que a grande maioria dos escritores começam por aí, mas enfim. E eu queria falar um pouquinho sobre minha ideia de poesia. Na verdade eu sempre me considerei um pouco anacrônico, porque mesmo sendo filho direto do que se começou a chamar modernismo, e todas as suas conquistas formais e tudo mais, eu sempre gostei de explorar as formas fixas de nossa poesia. Sempre. Para mim sempre foi um desafio tentar escrever um soneto. Eu acho que eu tenho um lado petrarquiano, num certo corpo oswaldiano. Ou seja, eu me permito a liberdade de, mesmo amando e exercitando o verso livre e todas as conquistas que nos cederam os poetas também concretos, coisa que eu gosto muito também, me permito passear pelas formas fixas, pelos gêneros fixos da nossa tradição poética lusófona. Então eu gosto muito de sonetos, de quadras, de redondilhas, maiores e menores. Eu gosto muito de sextina. A sextina para mim é um dos gêneros mais incríveis, mais complexos da nossa poesia. Poucas pessoas se arriscaram a empreender essa tarefa hercúlea de compor uma sextina. Eu gosto e eu tento. Em meu primeiro livro, Babelical, eu tenho uma sextina. A minha ideia de poesia, então, ela parte sempre dessa liberdade formal. Mesmo que o poeta goste da forma. Não tenho nenhum preconceito quanto a isso. E é por aí que eu caminho quando eu escrevo meus poemas. Óbvio que a grande parte do que eu escrevo são poemas absolutamente livres em termos de forma, de métrica, de possibilidades mesmo, de expressão poética. Não abro mão de um palavrão, por exemplo, nunca. Um palavrão bem colocado num poema diz muita coisa, diz muito mais do que uma metáfora, às vezes, né? Então,
a minha ideia de poema passa por aí, de poesia, de absoluta liberdade, absoluta, de tema, de forma, de conteúdo total. Eu publiquei em 2018, pela editora Patuá, meu primeiro livro de poemas. Primeiro livro mesmo, assim, digamos assim, meu primeiro álbum solo. O livro Babelical, que é esse aqui, vocês podem encontrar na Patuá. É um livro que eu gosto muito, eu tenho um certo carinho porque eu chamo de minha pequena antologia precoce. Porque, na verdade, grande parte desses poemas eu estava escrevendo já tem algum tempo. Eu alimento um blog intitulado Poesia nos Dentes, se você quiser, pode conferir, www.poesianosdentes.blogspot.com.br. Então, grande parte dos poemas do Babelical já está lá nesse meu blog. E, muito embora esse tenha sido meu primeiro livro solo, como eu disse, mas eu sempre vinha publicando um poema em jornal, em coletâneas, em antologias, enfim. Volta e meia tinha um poema lá. Prêmio Sesc de poesia, que eu participei também. O prêmio, em 84, teve o prêmio Quarto Centenário da Paraíba, que eu participei, e fui um dos premiados. Então esses poemas do Babelical são poemas, alguns mais novos, mas a grande parte deles já havia sido trabalhada e escrita anteriormente. O poema que dá título a esse livro, Babelical, muita gente pergunta por que Babelical? Babelical é relativo a Babel mesmo, ao mito bíblico da Torre de Babel. E é assim: aos meus ouvidos, quem mais berra é o silêncio. Quem mais clama é o silêncio. Quem implora é o silêncio. Ao meu espírito, quem mais fala é o silêncio. Quem mais sussurra é o silêncio. Quem rejeita é o silêncio. O silêncio que se ouve por dentro. O silêncio, a língua universal. O silêncio, o berro de todas as línguas. O silêncio. Eu vejo a poesia como a música é fruto do silêncio. Sem silêncio não há poesia, de forma alguma. A poesia para mim é algo corporal, algo ligado à pulsação e à respiração. Bom, vou ler um último poema do meu livro. Chama-se Carta de Intenção. Esse é um poema antigo. Quando eu crescer, vou ser Rambo, o menino mau, de cueca suja e cara iluminada, dentes sujos da carne do poema. Talvez escreva cantos, prometo, pecarei na tua lápide. Um pouco de Edgar, outro de Álvares, um tanto de Bandeira, outro de Andrades. Quando eu morrer, que seja leve o anjo que virá chamar meu nome na lista em sua palma desenhada. E que eu, ainda lúcido, questione a cor das asas e da hora madrugada. Bom, gente, esse é do meu livro Babelical. Tem vários poemas aqui que eu gosto muito, gosto muito. Quatro Cantos de Amor, por exemplo, são poemas que emulam a linguagem bíblica dos Salmos. Eu acho lindo, modéstia à parte. Bom, esse livro é de 2018. Em 2020, no ano da pandemia, sai o Tutano, que é um livro, para mim, belíssimo em todos os sentidos. A diagramação, as fotografias. Eu convidei o Anderson Alves, que é um grande fotógrafo brasileiro radicado em Lisboa. Ele fez as fotografias maravilhosas que estão no livro. Quem adquirir vai ver as fotos do Anderson, são fotos belíssimas em preto e branco. Enfim, a própria capa é uma fotografia do Anderson Alves. Esse livro, esse ao contrário do Babelical, são poemas que eu escrevi pré-pandemia. Quase todos os poemas foram escritos em 2019. Quase todos, com umas raras exceções. É um livro que eu gosto muito e
e que me permiti um mergulho mais profundo nas coisas do espírito, se é que existe espírito, enfim, no tutano, digamos assim. Eu vou ler alguns poemas do tutano para vocês. O primeiro deles foi dedicado a um poeta amigo meu, Alberto Bresciani, com quem conversei bastante em 2019, então grande parte dos poemas ele teve acesso antes. A gente trocou muita figurinha. Então acabei dedicando esse poema ao Alberto Bresciani, que é um grande poeta que vocês precisam conhecer se não conhecem. Ogiva. Armar um poema requer lógica, uma lógica secreta, de seita, confraria, e que apenas os poetas iniciados nas artes dessa alquimia conhecem e arriscam articular. Armar um poema é sempre forma de amar o poema, que o leitor, ao final, amando-o também, tentará eternamente, sem sucesso, desarmar. Poesia é resistência, poesia é uma arma contra fascistas. Eu gosto de dizer que a poesia é a criptonita dos fascistas. Tempos escuros precisam de poesia para iluminá-los. Bom, essa é uma pequena amostra da minha poesia e do que eu penso em termos de poesia. Continuo achando que fazemos, nós, poetas, parte de uma confraria. Se poucas pessoas nos leem, essas poucas pessoas são justamente aquelas que, ao nosso lado, estão num trabalho de resistência, de manutenção do que em nós é mais precioso, que é o humano, que é o humanismo, que é a maneira de encarar o mundo muito além do concreto. Enfim, gente, é isso. Eu sou Leonardo Almeida Filho e essa é minha poesia. Leiam. Fora Bolsonaro.